Hey, olha só, estamos começando mais um resumo aqui hoje. E é o seguinte, hoje vai ser sobre o livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson. E olha, antes de eu falar desse livro, que inclusive eu demorei bastante tempo fazendo o resumo dele, porque é muita informação que tem, muita, mas dá pra gente uma noção de como as coisas funcionam, né? Porque a gente fala assim, o conteúdo tal viralizou, o conteúdo tal enfim, tá viral, né? A gente fala sempre que o conteúdo viralizou e tudo mais e tal. E esse livro, ele fala justamente sobre essa questão, né, de será que viralizou mesmo? Será que as coisas viralizam mesmo? Será que é assim que acontece? Como que de fato essas coisas acontecem? Então ele fala muito, e como é mais ligado para a questão da música e tudo mais, a gente consegue, além de entender essas tendências da música, de hits e tudo mais, porque o nome é Hitmakers, a gente consegue pegar essas informações e adaptar para qualquer outro tipo de conteúdo. E você vai perceber o que eu estou dizendo. Mas antes, eu quero dar aqui alguns avisos, tá? O primeiro deles é que esses resumos ficam disponíveis por uma semana aqui no YouTube, tá? Ou seja, próxima segunda-feira você não vai mais encontrar este vídeo disponível aqui. Por que, Joara? Por que, Joara, que você está fazendo isso? Porque é o seguinte, eu gosto de valorizar quem separa um tempo para poder ver esses vídeos que eu estou gravando e resumindo, tá? Se eu deixar esses vídeos eternamente disponíveis na internet para você ver quando quiser, você certamente, né, não você, mas assim, a maioria das pessoas vai procrastinar e vai acumular resumos e vai acabar não vendo. Então a ideia é que a gente esteja sempre no mesmo, juntos, assim, tipo a mesma turma. Essa semana é esse resumo, a próxima é outro resumo, e aí a gente vai seguindo de resumo a resumo juntos. Então eu tô lançando esse resumo agora, você vai ter uma semana para ver, o próximo resumo, uma semana para ver, e assim sucessivamente, tá? Beleza? A segunda coisa é que esses resumos não são os meus insights, tá? Esses resumos é um resumo completo do livro. Ou seja, não são os meus insights. Eu pego o livro inteiro e vou colocando os resumos das partes principais do livro para você entender o livro completo. Então, não são os meus insights, tá? É um resumo mesmo do livro, com o que é colocado lá e tudo mais, beleza? E por último, 3, eu quero avisar que do dia de 6 a 10 de janeiro terá a semana da leitura inteligente, tá? E durante essa semana você vai receber 3 conteúdos gratuitos que eu vou liberar para você, tá? Então aqui na descrição abaixo desse vídeo tem um link para você, se você quiser participar dessa semana da leitura inteligente, com vários conteúdos fora da curva, tá? Que não é essa pegada de para ler, não sei o que, não sei o que. Eu vou falar bem, de uma forma bem detalhada sobre isso e principalmente com algumas informações mais, que eu posso dizer, mais dentro da nossa realidade para a gente entender como é que as coisas funcionam, tá? Então, de 6 a 10 de janeiro vai ter a semana da leitura inteligente, tá? Então, clica no link aqui abaixo, se cadastra para participar, é gratuito, tá? Como tá dizendo aqui, ó, gratuito, vou deixar até em vermelho, para você participar, beleza? Fora isso, poderia até colocar aqui como uma quarta informação, é que todo mundo que está na minha lista de e-mail, né, que se cadastra nesse link, ou para poder ser avisado aqui dos resumos e tudo mais, está recebendo um e-mail que chamo de Morning Pages. Então, basicamente, todos os dias eu mando um e-mail com algumas informações do que aconteceram no meu dia
e dentro desse e-mail eu dou algumas dicas de como eu estou superando certas coisas, o que aconteceu, como é que eu estou lidando. Então é uma forma de a gente se aproximar mais e ter mais contato, porque algumas pessoas respondem, também falam da vida delas e tudo mais, e a gente está se conhecendo muito mais com essas morning pages, tá? Então é um e-mail de conteúdo mesmo, mas é um conteúdo que é de vida real, né? O que está acontecendo e como que eu uso conhecimentos dos livros que eu leio a favor para poder resolver os problemas e tudo mais, enfim, tá? Então, esses são os 4 avisos. E sem mais delongas, vamos lá para o resumo do livro, que eu sei que é isso que interessa a vocês. Então, vamos lá. O livro de hoje é Hitmakers, Como Nascem as Tendências. É esse livro aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem dele. Cadê, ó? Esse livrinho aqui, Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson. E para falar um pouquinho do livro aqui, só para você entender, ó. Nada viraliza. Se você acha que um filme, música ou aplicativo popular apareceu do nada e virou um sucesso no mundo saturado de informações dos dias atuais, você não está prestando atenção. Cada sucesso de bilheteria tem uma história secreta de poder, influência e cultos apaixonados, que transforma alguns produtos em fenômenos culturais. Até mesmo a mais brilhante das ideias cai no esquecimento se não encontrar sua rede. E os consumidores mais importantes não são os primeiros usuários, mas sim seus amigos, seguidores e imitadores. A audiência da sua audiência. Nessa investigação sem precedentes, o editor sênior de The Atlantic, Derek Thompson, revela a psicologia por trás de por que gostamos do que gostamos e as dinâmicas econômicas do mercado cultural que molda nossas vidas. Destruindo os mitos sentimentais sobre os hits que dominam a cultura pop e os negócios, Thompson demonstra que a qualidade não é o suficiente para o sucesso, que ninguém tem bom gosto e que alguns dos produtos mais populares da história estavam a um passo de se tornarem desastres. Hitmakers é uma viagem pelo último século da cultura pop e a mais valiosa moeda do século XXI, a atenção das pessoas. Então, é um livro muito, muito bom. O Derek Thompson é esse carinha aqui, ó, deixa eu ver se aparece aquele aqui. Esse carinha aqui, um cara estudiosíssimo sobre comportamentos e tudo mais e tal. E é sobre esse livro que a gente vai agora entrar numa imersão sobre ele. Tira os links porque você tá aí, tira as abas, coloca seu celular do lado, tá? Foca aqui que você tá ganhando aí, você me acompanhando aqui, tá ganhando no mínimo 10 horas ou mais de leitura, porque esse livro é grandinho. Deixa eu ver aqui quantas páginas esse livro tem. Você nem se diz aqui, cadê? Tem 368 páginas, tá? Então é bastante, assim, quase 400 páginas, então certamente você demoraria aí umas 10 horas lendo pelo menos, né? Fora a economia que você está tendo aqui do livro. Enfim, então vamos lá. Vou entrar aqui no resumo. Segura aí na cadeira e vamos nessa. Vamos começar aqui pela primeira perninha aqui de introdução do livro. E ele fala o seguinte: a arquitetura da mente humana é antiga e as mais básicas necessidades do ser humano são eternas. Então ele fala as necessidades de pertencimento, do escape, da aspiração, de entender, de ser entendido. Isso tudo é uma arquitetura da mente que é antiga e as necessidades do ser humano são eternas. A primeira pergunta para as pessoas que têm um produto novo é: como transmito minha ideia para o meu público? Né? Eu já pensei nisso demais, inclusive. Como é que eu transmito assim, a ideia do que eu penso de leitura e tudo mais para o meu público, né? E aí ele fala, uma pergunta ainda mais profunda do que essa é: como posso fazer alguma coisa que as pessoas compartilharão por conta própria com o público do meu público? Você vai ver que essa pergunta aqui, ela é meio que a estrela guia, assim, do livro, tá? Como que posso fazer alguma coisa que as pessoas compartilharão por conta própria com o público do meu público, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Aí ele fala, são as coisas mais populares simplesmente porque estão por toda parte. Conteúdo pode ser o rei, mas a distribuição é o reino, tá? Lembra dessa frase aqui, ela é mega importante. Então tá, é uma introdução aqui pra gente entender mais ou menos como é que as pessoas funcionam, a estrela guia do livro, e para você entender que o conteúdo é o rei, mas a distribuição é que é o reino, tá? E a partir daí, a gente vai ver o livro em 2 partes, tá? A primeira parte do livro é popularidade e a mente, e a segunda parte do livro é popularidade e o mercado, tá?
Então vamos lá, não se assuste, você que já me acompanha, já viu outros resumos, pode ficar assustado, não fica assustado mais com essas várias traços e tudo mais, mas quem tá vendo o vídeo pela primeira vez pode se assustar. Não se assuste, tá? Isso aqui é bem tranquilo, a gente vai andando por cada capítulo, vai andando, navegando, as coisas vão fazendo sentido, é muito legal. O que você vê aqui de preto são os capítulos, o que você vê de azul, né, como lá na introdução, o que você vê de azul são os pontos que eu achei interessante, e o vermelho os pontos que eu achei muito interessante, tá? Então, só para você ficar aqui ciente. Então, dentro aqui da primeira parte do livro, Popularidade e a Mente, a gente vai para o primeiro capítulo, que é o poder da exposição. Aí ele fala: fama e familiaridade na arte, na música e na política. As pessoas preferem as pinturas que já viram antes. O público gosta de arte que lhe confere a torrente de significado geralmente propiciada por algum vago reconhecimento. Preferência pela familiaridade, né? Ou seja, ele está falando que as pessoas gostam de ver coisas que já viram antes, que tem esse sentimento de que conforta assim, o coração, vamos dizer, e não 100% novo, que ela não tenha nenhum reconhecimento de nada. As pessoas gostam de ter um reconhecimento, de reconhecer aquilo de alguma forma. Aí ele fala de uma ferramenta chamada Hit Predictor, que é o seguinte: ele é um previsor de hit, né? Ele consegue dizer se aquilo vai ser um hit ou não, se aquela música vai ser um hit ou não. Ele prediz que canções serão hits, como eu estou dizendo. Toca uma parte de uma canção nova 3 vezes para o público. Esse é o previsor de hit, né? Ele toca 3 vezes para o público. O propósito é captar a facilidade de se lembrar da música. Então, eles analisam a capacidade das pessoas se lembrar da música. Essas pessoas dão notas para as músicas que eles escutam. E aí, as notas acima de 65 é uma nota elegível de um possível hit, né? Então, para você ter uma noção aqui de hits que participaram dessa pesquisa, vamos dizer assim, né? O Hello, da Adele, recebeu 105 pontos, né? Muito alto, né? E foi um sucesso imenso. Switches, do Shawn Mendes, foi 71. Hotline Bling, que é do Drake, né? 70,25. The Hills, do The Weeknd, deu 71,39. Sorry, do Justin Bieber, 77,14. What Do You Mean, do Justin Bieber, 79,12. Então você sabe, por essas notas, inclusive a da Adele é altíssima, sabe que essas músicas realmente foram hits, né? Todas elas, alguma delas você pode conhecer. Eu conheço todas, mas alguma dessas você certamente conhece, né? O outro é o Sound Out, né? Esse aqui tem esse e tem esse outro também que é mais ou menos a mesma coisa. Nesse caso, ele notas acima de 80 que é elegível. Esse aqui é 65, esse aqui é 80. E aí todas as canções do álbum 21 da Adele tinham notas acima de 80 e ganhou o Grammy, né? Tanto que esse aqui tá em 105. Então, todas as canções desse álbum da Adele tinham notas acima de 80 e esse álbum ganhou o Grammy. Importante, acima de um certo nível, a facilidade de se lembrar de uma canção não faz dela um hit monstro. A exposição, sim. Ele está dizendo aqui que tem um certo nível que chega. Eu até falei mais ou menos sobre essa questão de níveis, acho que foi no Fora de Série, Outliers, que eu falei que tem uma quantidade de QI, que se eu não me engano é a partir de 105, alguma coisa assim, 110, que quanto mais QI a pessoa tem, já não faz tanta diferença, não vai tornar ela assim cada vez melhor do que a outra, não. Tem um nível que chega que a partir dali só vai fazer uma diferença muito grande pela exposição, tá? Aí fala, para cada grande canção que chega às paradas musicais e fica sendo tocada nas rádios durante meses, há uma centena de outras simplesmente tão boas quanto, se não melhores, que se fossem cantadas pelo artista certo e com o marketing certo, seriam tremendos hits. Interessante isso daqui, né? E o que eu acho mais legal é que de um livro para o outro a gente consegue conciliar ideias, né?
por exemplo, no Fora de Série, a gente vê que isso aqui de fato é verdade, né? Tem uma parte lá que ele fala sobre o livro todo, na verdade, que fala como ser fora de série, por que algumas pessoas têm sucesso ou não, e isso faz bastante sentido. Aí ele fala sobre o efeito Cayley-Bolt, eu não sei como é que se fala isso daqui, eu acho que não me lembro se é o nome de uma pessoa no momento, mas ele fala: qualidade é um atributo necessário, porém insuficiente. O número de vezes em que o público já ouviu uma melodia é mais importante para sua popularidade do que a facilidade de lembrar-se dela, tá? Então aqui esse qualidade é um atributo necessário, porém insuficiente, é assim, se a gente, por exemplo, pegar aqui esse resumo que eu faço para vocês, tem uma qualidade ótima, mais de 1 hora de conteúdo e etc e tal, beleza, show. Mas só ele sozinho ter qualidade é insuficiente, por causa disso daqui que ele fala, tá? Ser a pessoa certa, o marketing certo para chegar nas pessoas e ter a distribuição. Lembrando que ele falou que a distribuição, lá em cima, né, na introdução, aqui, ó, as coisas mais... aqui, conteúdo pode ser o rei, mas a distribuição é o reino, tá? Beleza? Vamos nessa. A Casa Branca é um estúdio e o presidente seu astro. Ele falou isso daqui justamente por isso, assim, o presidente, ele basicamente precisa ser a distribuição, né? Assim, a Casa Branca é o estúdio, o presidente está ali fazendo conteúdo, vamos supor assim, para poder alcançar mais pessoas e tudo mais. As pesquisas mostram que a propaganda é mais poderosa quando os consumidores são mais inocentes. Quando os consumidores não conhecem o verdadeiro valor dos produtos que estão procurando, eles confiam na iconografia corporativa para guiá-los. Porém, quando conseguem calcular o valor de um produto por si, ignoram propagandas e marcas. Tá? Isso aqui é bem interessante. Aí ele fala sobre a questão do valor absoluto, né, sobre essas questões, e fala sobre a internet será uma grande tecnologia assassina de marcas, inundando o mundo com informações. Isso aqui é interessante porque meio que quando as pessoas tinham menos informações, né, elas eram mais inocentes, elas são mais facilmente, como é que eu posso dizer, são persuadidas, né? E aí, no caso aqui, quando ele fala a internet será entre aspas, porque já né, uma grande tecnologia assassina de marcas inundando o mundo com informações, porque as pessoas agora são muito mais instruídas, basta dar um Google, entrar no YouTube, onde for que ela tem informações, né? Então elas estão conhecendo muito mais, estão conseguindo muito mais calcular o valor de um produto por si, né? E ignorar propagandas e marcas. Ele fala aqui sobre os tipos de pensamento, de metacognição, fluência e desfluência. Metacognição é o nível de pensamento acima do pensamento. Parece uma coisa assim meio estranha, né? Mas existe isso. Até falei sobre esse tipo de pensamento acima do pensamento, acho que no Mais Esperto que o Diabo, tá? Fluência, pensamento que vem fácil, né? A maior fonte de fluência é a familiaridade, tá? E desfluência é o pensamento difícil, tá? Que é o sinal de que alguma coisa está errada, efeito do menos é mais ou menos é melhor, pensar menos leva a gostar mais. Quando se torna difícil pensar em alguma coisa, as pessoas transferem o desconforto do pensamento ao objeto de seu pensamento. Tá? Quando se torna difícil pensar em alguma coisa, as pessoas transferem o desconforto do pensamento ao objeto de seu pensamento. É meio louco pensar sobre isso, né? Mas faz muito sentido. A maior alegria vem de descobrir fluências em lugares inesperados. Ou seja, fluência, a gente já viu aqui que é o pensamento fácil, que é a familiaridade. Então, a maior alegria vem de descobrir fluências em lugares inesperados, onde você nem espera, você encontra uma familiaridade, por exemplo. Então, isso aqui ele está falando sobre o poder da exposição, tá? Essa questão das notas, da preferência pela familiaridade e tudo mais. Então, fica com isso na cabeça sobre essa questão da exposição, porque a gente vai falar agora sobre a regra Maia, que faz muito sentido sobre isso, né?
a regra Maia é mais avançado, ainda assim aceitável, que é esse termo aqui em inglês, most advanced yet acceptable. Então, isso daqui quer dizer mais avançado, ainda assim aceitável. Não só familiar, é um passo além disso. É um arraio estético. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, só para eu esclarecer isso daqui. Essa regra Maia é como se dissesse assim, beleza, você pode lançar alguma coisa nova, assim, diferente, mas ela tem que ser familiar até certo nível, assim, pode ser avançado, no que ele fala assim, pode ser bem diferente, mas ainda assim ter um ar de familiaridade, a pessoa se conseguir se sentir aquilo ali familiar. Porque se não tiver nada familiar, se a pessoa não enxergar nenhuma familiaridade naquilo ali, ela vai se sentir desconfortável e vai descartar aquele conteúdo, aquilo que ela está vendo, tá? Então, por isso que ele fala, mais avançado, ainda assim aceitável. Não é só ser familiar, é um passo além disso. É um passo além da familiaridade, mas não muito mais um passo além da familiaridade, tá? E aí ele fala os tipos de consumidores que existem, né? Os neofóbicos e os neofílicos. Os neofóbicos são resistentes a mudanças e temem o novo. Os neofílicos, eles são atraídos pelo novo, sedentos pela próxima grande coisa que gastariam sua renda e tem a obsolescência programada, né? Criação de produtos que estejam na moda ou que sejam funcionais por um período limitado de tempo propositadamente, de modo a encorajar repetidas compras. Carro novo, carro no modelo novo, smartphone. É isso daqui, essa obsolescência programada é o que existe nessas empresas de, por exemplo, o carro, lança um carro modelo 2019. Aí, mais pro meio do ano, pro segundo semestre, o carro modelo 2020. Aí tem umas pequenas mudanças lá. E aí isso faz com que o carro anterior já fique com cara de que tá ultrapassado, né? E quem é neofílico vai se sentir com essa vontade de adquirir esse novo, né? Porque ele é atraído pelo novo, tá? Aí ele fala que ele, o Lewis, que é o cara que falou sobre a regra Maia, pegava carona no comportamento das pessoas em vez de projetar produtos que as forçariam a mudar suas vidas. Então ele fazia meio que entre uma mistura de neofilia com neofobia, né? Então isso aqui é a regra Maia, né? Você traz o novo, mas ao mesmo tempo puxa para a familiaridade, né? É um cabo de guerra. Quando a resistência àquilo com que não se está familiarizado chega no limiar de uma zona de choque e a resistência à compra se instala, o design em questão chegou a seu estado Maia, né? Que é mais avançado, ainda assim aceitável. Tá? Então é um cabo de guerra. Eu vou, mas puxo. Eu vou trazer o novo, mas puxo para a neofobia, né? E as pessoas, nesse caso aqui, nesse cabo de guerra, as pessoas é para serem surpreendidas, mas também se sentirem confortáveis, tá? Ele fala, a exposição, que a gente falou aqui no capítulo 1, dá à luz a familiaridade, que faz nascer a fluência, e a fluência frequentemente faz nascer o gostar. Lembra que a gente falou que fluência é o pensamento que vem fácil, a maior fonte de fluência é a familiaridade. Então, a familiaridade, ela faz nascer o gostar, né? A exposição dá à luz a familiaridade, que faz nascer a fluência, e a fluência frequentemente faz nascer o gostar. Excesso de familiaridade pode ser desconsiderado quando as pessoas se dão conta de que o moderador está tentando intimidá-los repetidas vezes com o mesmo estímulo. Por isso, o excesso de propaganda não funciona. As pessoas têm uma resistência inerente ao marketing que parece tentar seduzi-los. Isso daqui você pode mesmo você perceber por você mesmo, né? Quando você percebe que aquilo ali está se repetindo 10 mil vezes para a pessoa tentar te seduzir, você mesmo já cria uma resistência sobre aquilo ali, né? Desafio passível de ser atingido. É outra coisa que é criada, principalmente no Candy Crush. Nem é muito difícil, mas também não é muito fácil que você consiga fazer tudo muito facilmente,
né? Então é um desafio, mas ele é passível de ser atingido, tá? Tem que dar aquela sensação de win, né? De ganho, de conquista. Nem arrancar o cabelo e nem ceder o segredo tão facilmente. Tipo assim, nem arrancar os cabelos de não conseguir fazer, mas também não ceder tão fácil assim o segredo ali do jogo. Né? Isso aqui é o efeito, a regra Maya novamente. É o cabo de guerra, né? Que nesse caso aqui, neofilia, neofobia, que entre fácil e difícil. Aí ele fala aqui sobre o índice de novidade ideal. Emolduram ideias originais como uma nova combinação de dois sucessos familiares. Aí ele cita alguns exemplos. É Romeu e Julieta em um navio que está afundando, é o Titanic. É Toy Story com animais falantes, Pets, a vida secreta dos bichos. Airbnb é o eBay para casas. O truque é aprender a emoldurar novas ideias como se fossem ajustes a ideias antigas, mesclar um pouco de fluência, né, com um pouco de desfluência, lembrando aqui, fluência é o pensamento que vem fácil com a familiaridade, com um pouco de desfluência, né, sinal de que alguma coisa está errada. Mesclar esses dois para fazer com que seu público veja familiaridade atrás da surpresa, tá? Então, por exemplo, a pessoa assiste Titanic, é novo, mas já se sente familiar por causa do mesmo tipo, assim, entre aspas, de romance, né? O Toy Story, a vida secreta dos bichos, lembra, tem uma familiaridade com Toy Story, né? Então, é uma coisa nova, mas tem a familiaridade. A maioria das pessoas sintoniza em um canal de TV para ouvir mais sobre alguma coisa que já sabe. Isso aqui é interessante. Ser surpreendidos pela sensação de familiaridade. As pessoas gostam de ser surpreendidas por algo que elas já sabem, entendeu? A maioria das pessoas gosta de canções novas, mas elas não gostam do esforço necessário para encontrá-las. As pessoas querem revelações musicais sem esforços e sem atritos. Isso, inclusive, o Spotify faz muito bem, né? Por exemplo, quando a gente escuta bastante música no Spotify, ele cria uma playlist pra gente, que eu não me lembro o nome agora dela, mas é uma playlist que é criada especialmente para cada um que tem um login lá no Spotify, e ele cria uma playlist de músicas parecidas com aquelas que você escuta. Então, cai justamente aqui, tá? A maioria das pessoas gosta de canções novas, mas elas não gostam do esforço necessário para encontrá-las. As pessoas querem revelações musicais sem esforços e sem atritos. Então, a partir do momento que o Spotify cria aquela playlist, ela diz aqui, olha, certamente você vai gostar dessas músicas aqui porque é com base naquelas que você já gosta. E aí a gente já escuta sem muito esforço. E aí aqui, para finalizar o capítulo, ele fala sobre Maia e 3 lições claras, que é o seguinte. 1. O público não sabe de tudo, mas sabe mais do que os criadores. 2. Para vender algo familiar, torne-o surpreendente. Para vender algo surpreendente, torne-o familiar. Ou seja, a familiaridade tem que estar de alguma forma presente nisso que você está criando. Então, para vender algo familiar, você precisa tornar esse algo familiar alguma forma surpreendente. Então, por exemplo, eu vou criar o Titanic, o filme do Titanic, mas é algo surpreendente, mas como que eu trago a familiaridade para ele? Vou trazer com um romance tipo Romeu e Julieta, lá para dentro, por exemplo. Então, e para vender algo surpreendente, torne familiar, né? Então, vai criar uma coisa nova. Eu posso fazer o mesmo exemplo das duas coisas, né? Por exemplo, vou trazer o Titanic, que é algo surpreendente. Para trazer algo surpreendente, eu tenho que tornar familiar. Para tornar familiar, eu posso trazer o Romeu e Julieta. Agora, eu poderia pensar ao contrário. Vou lançar o Romeu e Julieta, que é bem familiar, mas eu posso trazer algo surpreendente, que é o Titanic, entendeu? Então, sempre a gente pensar essas duas coisas. Se eu vou vender algo familiar, tornar surpreendente. Se eu vou vender algo surpreendente, tornar familiar. Lembrando que é o conceito Maia. Você pode trazer... Você vai ali no cabo de guerra, mas você puxa, assim, para a pessoa ter aquela sensação de familiaridade. 3. Às vezes as pessoas não sabem o que querem até que já estejam encantadas, tá? Esse é o capítulo 2 do Hitmakers. Então, a gente já falou de exposição, né, sobre ser
essa questão da fluência, disfluência, sobre o ritmo aqui que precisa ter essa familiaridade. Falou da regra Maia de cabo de guerra, né? De surpreender, mas sempre trazer a familiaridade. E agora a gente vai para a música do som, que é o seguinte: melodias que grudam, né? A gente sabe que tem melodia que gruda na nossa cabeça, de repente a gente está cantando e não sabe nem porquê, né? E aí ele fala: ilusão do discurso que se transforma em canção. Se você pegar uma frase falada e repeti-la em um intervalo comum, as palavras enunciadas podem evoluir até soar como se fossem música, né? Se você repetir uma palavra num certo intervalo comum, isso vai começar a soar como música. A repetição é a partícula de Deus da música. Baleias cantoras, que ele fala, né? Ele dá essa metáfora aqui. 90% do tempo em que as pessoas ouvem música, elas estão ouvindo uma canção que já ouviram antes, tá? A gente até falou sobre isso, de familiaridade. E aí, ele fala sobre o Where War, que é a música chiclete, né, que a gente já conhece. Ouvir mesmo quando não quer ouvir. Você escuta a música na sua cabeça mesmo quando não quer ouvir. Essas são as músicas chiclete. Aí ele fala: é aqui que está o mistério. Porque as pessoas têm vermes de ouvido, né, de ficar toda hora escutando aquela música e repetindo, mas não tem também vermes de nariz ou de língua. Tipo, ele fala assim, vermes de ouvido, porque é como o pessoal falou, né, tipo, earworm, né, verme de ouvido, que é justamente essas músicas chiclete. Por que a gente tem um verme de ouvido, mas não tem verme de nariz ou de língua? Aí ele fala: são como buracos na fechadura pelo qual podemos olhar para o passado e o futuro da manipulação musical no tempo. O cérebro fica preso no loop entre a repetição, eu quero me lembrar de como isso continua, e da expectativa, eu quero saber como isso termina. Isso aqui é o loop que fica da música chiclete, né? Aí ele fala: essa confusão é que determina as músicas mais fáceis de serem lembradas. Essa confusão que ele fala, né? Que eu quero lembrar como isso continua e eu quero a expectativa de saber como isso termina. Mas ninguém quer ouvir exatamente a mesma coisa repetida para sempre. Repetição demais causa monotonia. Como equilibrar a repetição e variedade, né? Aí ele fala: entretenimento, habituação é morte. Tipo assim, na hora que a pessoa se sente habituada àquilo ali, cansou, tá? Já acabou, né? Então, por isso que tem que ter sempre essa surpresa para poder a pessoa não se sentir habituada. Então, como viciar as pessoas sem tornar as pessoas habituadas? Como é que eu posso viciar? Porque o que ele está querendo dizer assim, para eu viciar alguém, eu preciso repetir isso muitas vezes, né? Mas se eu repetir muitas vezes, ela vai se tornar habituada. Mas a habituação é morte, porque cansa, né? Então, como que as pessoas podem se tornar habituadas, né? E aí é que ele fala: tem o processo de desabituação, que na música ele explica que tem essa sequência, que é o seguinte: B, 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 C, B, 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 C, não, é B, 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 C, B, 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 C, B, B, C, B, C, D. Parece que eu tô ficando doida, mas você vai entender, peraí. Aí ele fala: a música pop não passa de um estudo elaborado de desabituação. Se a gente pensa que tá ali abafando, com controle da gente mesma, não, a gente tá aqui nessa repetição, mas sem ficar habituado. Porque é o seguinte, esse B, 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 C, B, 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 C, B, B, C, B, C, D, é o seguinte: B é o verso, C é o refrão, D é o verso alternativo ou ponte, e isso é um padrão musical global da música pop para poder deixar a gente, como é que eu posso dizer, a gente ficar viciado, entre aspas, mas não ficar habituado. Então é verso, 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 refrão. Verso, 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 refrão. Verso, verso, refrão, verso, refrão, verso alternativo ou ponte. Entendeu? As pessoas acham que as coisas mais prazerosas quanto mais vezes você as repetir.
a menos que elas se tornem cientes de que você está sendo repetitivo, tá? Então, elas gostam de quando a gente repete, mas desde que ela não perceba que a gente está repetindo. Aí ele fala que a memória protética, né? Isso, repetição é poderosa não apenas para a música, mas para toda a comunicação. Presta atenção nessa parte aqui, que essa parte aqui é incrível para você. Se você escreve e-mails para seu líder, se você escreve e-mail para as pessoas, se você, enfim, qualquer coisa, se você dá uma palestra, se você, enfim, qualquer coisa que você vai se comunicar, preste atenção nisso daqui, que é o seguinte: escritores e oradores persuadiram audiências com seus efeitos de passagem de canção para a música, tá? Revestindo suas palavras faladas com o doce xarope da repetição. Aí ele fala: sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Foi um discurso do Barack Obama, quando ele falou em algum momento que eu não me lembro agora qual foi, mas ele fez essa repetição aqui no final das frases, e isso faz com que as pessoas peguem essa informação mais fácil, tá? Não se assuste com isso aqui, porque, olha, presta atenção, isso aqui é muito importante. Isso se chama de dispositivo retórico, né? Que é de você ficar repetindo. E aí ele fala que, por exemplo, tem a epístrofe ou repetição de palavras no final de uma sentença, que é justamente essa, o que o Barack Obama fez. Ele falava não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sim, nós podemos. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sim, nós podemos. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sim, nós podemos. Então, essa repetição aqui é epístrofe ou repetição de palavras no final de sentença, que é muito bom, é o doce xarope da repetição, tá? Que para poder persuadir a audiência. O outro que tem é a anáfora, quando a repetição se dá no início de uma sentença. Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos de pouso, nós lutaremos nos campos, que é o discurso do Winston Churchill. Eu tenho dificuldade para falar esses nomes, meu Deus. Parece que a língua prende. Mas ele é conhecidíssimo, né? Lá pra Europa, na Inglaterra e tudo mais. Então, é no início da sentença, é o oposto do que o Barack Obama fez. Ele começava, nós lutaremos, nós lutaremos, nós lutaremos, né? Repetição. Existe o tricolon, repetição triplicada curta, que é assim, governo do povo, pelo povo e para o povo. Discurso do Abraham Lincoln. Só beber aqui uma água, peraí. Vocês percebem que eu sou bem ruim de nome, né? Mas enfim, cada um com seus problemas. Então aqui, governo do povo, pelo povo e para o povo. A repetição triplicada curta. Existe esse aqui que é epizeuxis. A mesma palavra repetida várias vezes seguidas. Apenas se lembre dessas 4 palavras em termos do que significa essa lei. Empregos, empregos, empregos e empregos. Certo? Isso daqui é... Se você não está percebendo que como isso cola na sua cabeça, é incrível. Tanto que são discursos conhecidíssimos, tá? Justamente por causa desse doce xarope da repetição. A diácope, repetição de uma palavra ou de uma frase com uma breve interrupção. A única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo, né? Existe a antítese, repetição de estruturas de cláusulas para justapor ideias contrastantes. Trava-língua aqui, né? Essa frase aqui. Mas ó, você vai perceber o que é. Era a melhor época, era a pior época, tá? Então é a antítese, repetição de estruturas de cláusulas para justapor ideias contrastantes. Existe o paralelismo, repetição da estrutura da sentença. Todo parágrafo dessa parte. Existe, não sei o quê. O que ele quis dizer? Durante essa parte todinha do livro que ele fala, existe a anáfora, existe não sei o quê, existe não sei o quê, existe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui é o paralelismo, tá? Que é a repetição da estrutura da sentença inteira, tá? O rei de todos os truques modernos, antimetábole, que é a inversão retórica. Esse aqui é o rei de todos, que é o seguinte.
não é o tamanho do cachorro na luta, é o tamanho da luta no cachorro, né? É a inversão. São vários os motivos por ser tão popular essa inversão. É complexo bastante para disfarçar o fato de que é formulaica. Tipo, formulaica, eu até coloquei aqui para quem tem dificuldade para entender o que é isso, é que segue uma determinada forma, algo que segue uma forma convencional, algo que tem uma forma usual. O livro é muito bem escrito, mas a história é formulaica, por exemplo. Útil para destacar um argumento e estabelecer um claro contraste, né? Essa antimetábole. É bem pop, né? Bem, como é que eu posso dizer? Bem aceita, vamos dizer assim, pois cria um gancho em torno de dois elementos e inverte-os para dar aos ouvintes uma gratificação e um significado imediato. A estrutura clássica é AB, BA, né? AB, BA. Então, A não é do tamanho aqui do cachorro na luta. A, B. Aqui é o tamanho da luta, B, A. Do no cachorro, né? A estrutura clássica é AB, BA, né? Que se faz esse antimetábolo. Aí tem alguns exemplos aqui. O homem não é a criatura das circunstâncias. Circunstâncias são as criaturas dos homens. O Oriente e o Ocidente não desconfiam um do outro porque estão armados. Nós estamos armados porque desconfiamos um dos outros. Direitos humanos são direitos da mulher e os direitos da mulher são os direitos humanos. A humanidade deve pôr um fim à guerra, ou a guerra haverá de pôr um fim à humanidade. Não. Então pode ver, na mesma hora a gente entende, né? Mas tem essa estrutura clássica, a BBA, e é um dos mais conhecidos porque fica muito claro, né, o que a pessoa está querendo dizer. E aí, qual é a espinha dorsal dos discursos? O gancho, o tema, o refrão retórico, né? Teste de... Ah, esse daqui é muito legal, cara. Preste atenção. O teste de legibilidade Flash Kincaid, desenvolvido para a Marinha dos Estados Unidos nos anos 70, de modo a garantir a simplicidade dos manuais de instruções militares. Desde os anos 40, os discursos estão mais para o nível da sexta série. Nos anos 50, as retóricas eram com nível de faculdade. Então, só para dar antes de continuar aqui, deixa eu até diminuir aqui, só para fazer uma explicação melhor sobre isso aqui. O Flash Kincaid, que é esse daqui, é uma fórmula para chegar no índice Flash Kincaid. O resultado obtido com a fórmula estima os anos de estudos necessários para que o texto seja adequadamente compreendido. Os valores do índice de legibilidade do Flash Kincaid, considerados mais efetivos para o texto, são os que situam entre 6 e 10. Ou seja, eu deixei até esse site aqui, é webfx.com/tools/read-able. Se você clicar lá e colocar seu texto, ele vai te dar uma nota sobre o teu texto, tá? E aí o que acontece? Quanto mais próxima a nota é da idade, por exemplo, da pessoa, melhor. Porque, por exemplo, como ele diz aqui, ó, desde os anos 40, os discursos estão mais para o nível da sexta série do que nos anos 50 as retóricas eram mais para o nível de faculdade. Não sei se era o contrário, acho que talvez seja o contrário aqui. Mas o que ele está querendo dizer é assim, que tem gente que faz discurso que quando vão analisar a Flash Kincaid da pessoa de legibilidade, só quem entende aquilo que a pessoa está falando é quem tem, sei lá, PhD. Então, por exemplo, se você pegar um advogado falando com aqueles termos técnicos, não sei o que, se você puser no Flash Kincaid, vai dar um absurdo o nível de estudo que a pessoa tem que ter para poder entender o que a pessoa está querendo falar. Então, quando você quer fazer um discurso que as pessoas entendam, para um discurso ser claro, você tem que considerar que uma pessoa da sexta série da alfabetização, sei lá, da quinta série, uma criança entenda o que você está querendo falar, entendeu? E aí, esses são os melhores discursos. Então, você pode botar, por exemplo, já foi feito alguns testes em discursos do Barack Obama, né, e tudo mais,
não estou me lembrando, acho que é do Abraham Lincoln, que puseram no teste do Flash Kincaid, pessoas com sexta série, quinta série entendem. Quando a gente coloca o da Dilma, por exemplo, eu não estou falando, olha, não é nada sobre partidos, tá? Nada sobre política, é só um fato, tá? Quando a gente coloca um discurso da Dilma, por exemplo, uma pessoa, para poder entender o que ela estava querendo dizer, precisava ter um nível maior para entender aquilo ali. O do Steve Jobs, você coloca, por isso que o cara é muito conhecido por falar muito bem, porque você coloca no Flash Kincaid e crianças entendem o que ele está querendo dizer, tá? Então, isso é legal, tá? É super interessante, na verdade, para que você seja bem entendido. Aí ele fala que isso pode ser chamado de uma idiotização do público, né? De tipo, falar muito simples, mas você ao mesmo tempo consegue atingir um público mais amplo. As pessoas confiam em belas palavras, até mesmo quando essas palavras estão erradas. Engraçado isso daqui, porque eu coloquei em vermelho, porque tem gente que, mesmo o discurso sendo errado, assim, as palavras estão tão difíceis de ser compreendidas que tem gente que confia nela só por causa disso, entendeu? O que é bem esquisito, né? A pessoa confiar em coisas que nem às vezes ela mesma está entendendo. E aí ele fala do efeito da rima como razão. Repetição cria a ilusão de canto e esse efeito cria a ilusão de racionalidade. Quando você repete, né, usa uma dessas técnicas aqui, cria justamente a ilusão de racionalidade. Repetição e rima são os melhoradores de sabor para a linguagem. Musicalidade no texto. Então, por isso que ele está falando desse discurso que ele, quando você usa essas repetições, lembra muito música, né? De ficar repetindo aquilo que eu falei, B, 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 C, B, 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 C, B, B, C, né? Isso chega muito próximo à música, tá? E a repetição, e se você juntar com uma rima, você melhora o sabor da linguagem, tá? Beleza? Então aqui foi sobre a música do som, tá? A gente já falou, lembrando, exposição, regra Maia, música do som. Agora a gente vai para a mente criadora de mitos 1, a força da história. Star Wars foi o hit do século porque não era nada parecido com nada que havia sido feito antes, ou ficou popular porque em seu âmago é a soma de 1000 histórias. O que você acha, né? Assim, que não tinha nada, ele ficou conhecido porque nada, não tinha nada parecido com nada, ou porque lá no seu âmago foi uma soma de 1000 coisas que já existiam que se tornou familiar. Aí ele fala que o Star Wars é uma fantasia com quadrinhos com faroeste e espacial, né? Então são 1000 coisas juntas. Suprema máquina de previsão para melhorar a forma como os estúdios de cinema prevêem hits e fracassos, de Bruce é um cara aqui, né? Ele criou meio que essa máquina assim, de previsão. Há duas formas clássicas para medir audiência. Um é projeções e outro rastreamento. As projeções, as pessoas veem um filme e dão feedback para que os cuidadores possam melhorá-lo. E o rastreamento é uma pesquisa com milhares de pessoas lendo uma lista de filmes. O pesquisador entra em contato com a pessoa, lê uma lista de filmes para ela e as pessoas respondem se já ouviram falar nos filmes, se desejam assistir a eles ou até mesmo se o consideram um filme que deve ser visto. Isso aqui é um método para prever a renda da bilheteria, né? É um rastreamento. Só tomando uma água aqui. Então, isso aqui é uma projeção e o de baixo é um rastreamento. Ele queria criar algo que avaliasse antes de gravar o filme, ainda nas histórias nuas e cruas, né? Ao invés de receber o feedback aqui, né? E aí o que aconteceu? Ele fez uma busca de padrões para prever o comportamento humano e começou a entender o herói de 1000 faces de Joseph Campbell, que é o seguinte: nós vínhamos contando a mesma história heróica repetidas vezes, mudando em grande parte os nomes e os cenários. Nesse mito universal, o homem aparentemente comum segue em uma jornada, cruzando do mundo conhecido rumo ao desconhecido. Com a ajuda, ele sobrevive a testes essenciais apenas para se deparar com um supremo desafio:
Com sua vitória final, ele volta ao mundo conhecido como o herói, o profeta, o escolhido, o filme. Esse aqui é o herói, né, de Mil Faces, que ele normalmente passa por essa situação nos filmes, nos livros e tudo mais, né? Ou seja, ele só muda o nome e o cenário, né? Mas no geral é um homem aparentemente comum que segue uma jornada, cruza do mundo conhecido rumo ao desconhecido. Com a ajuda, ele sobrevive via testes essenciais, aprende para se deparar com um supremo desafio. Com sua vitória final, ele volta ao mundo conhecido como o herói, o poeta, ou o profeta, o escolhido, o filho. E aí, todas essas aqui seguem essa mesma história, só mudando o nome e o cenário. Harry Potter, Luke Skywalker, Moisés e Maomé, Neo em Matrix, né? Frodo em Senhor dos Anéis, tudo segue esse roteiro, vamos dizer aqui. Só muda os nomes e os cenários, onde está acontecendo Harry Potter, lá na escola, né? naquele cenário. Frodo, na questão lá das montanhas e tudo mais, aquele cenário lá e tudo mais. Luke Skywalker, então, cada um com um cenário diferente. E aí tem 3 ingredientes primários que ele fala aqui, que é a inspiração, a capacidade de relacionar-se com o tema e com os personagens, além de suspense, né? São 3. Inspiração. O herói deve inspirar e a história deve começar com um personagem falho em que a jornada leve tanto a vitória e a salvação. Capacidade de relacionar-se com o tema e com os personagens, além de suspense. Se relacionar com a história e personagens, visto que o público deseja se imaginar como herói. Isso significa que os heróis não podem ser invencíveis, nem ansiosos por obterem a invencibilidade a ponto de se tornarem antipáticos. Eles têm de lutar com seu destino antes de aceitar aquilo que lhes é confiado. A fórmula de Campbell, né, vem com um suspense previamente embalado na história. A estrada da vitória é marcada com pontos de pequenas derrotas que mantêm o público ansioso e alerta. A jornada do herói provê a ameaça do suspense caótico baseado na empatia. Tá? Então, isso tudo é a jornada do herói, né, de Joseph Campbell, que segue essa estrutura e que só muda o nome e o cenário. A maioria das pessoas adora uma contação de história original, contanto que o arco da narrativa remonte às histórias conhecidas e às histórias que queremos contar a nós mesmos. Né? Lembra ainda a questão da familiaridade. Se os escritores e produtores entenderem os limites das expectativas do público, diz ele, isso tornará a contação de histórias de Hollywood mais gratificante. Os espectadores são nostálgicos e prostálticos, obcecados em preverem o futuro de tudo e ficam satisfeitos quando suas expectativas são atendidas da mesma maneira. Pegue 25 coisas comuns e mude apenas uma. Pronto, agora você criou algo perfeitamente novo, como uma clássica aventura de faroeste, mas que se passa no espaço, mas que uma mudança fica confuso. Então, essa daqui do faroeste se passa no espaço é o Star Wars, né, que ele fala. Você pega 25 coisas comuns, é faroeste, com luta, com guerra, com não sei o que, 25 coisas comuns. Aí você pega dessas 25 coisas, você muda uma coisa, pronto, é algo novo, já mudou, mas continua sendo familiar, né? Porque ele está querendo dizer que se mudar mais de uma coisa, aí já começa a ficar confuso e se afastar dessa familiaridade pode não ser legal. Beleza? Show! Agora a gente vai para o capítulo 5, A Mente Criadora de Mitos 2, O Lado Sombrio dos Hits, que é o seguinte. Histórias são uma espécie de feitiçaria. Assim como repetição e anáfora, elas podem seduzir a mente criadora de mitos e podem suprimir o tipo de pensamento mais profundo que também é necessário para compreender a verdade das coisas. Aí ele fala sobre o sexismo, né? Que é o seguinte: crianças no mundo todo estão sendo submetidas a um processo de enculturação por parte do entretenimento para verem que os homens devem ser heróis fortes e as mulheres devem ser belas donzelas em apuros. Aí, que isso aqui de fato acontece, né? Se a gente for ver a quantidade de filme, animação e tudo mais em que os homens são fortes e as mulheres são donzelas é imenso, né? Filmes não são a única influência, mas é poderosa.
né? Lógico que essa questão do sexismo não é só o filme que faz com que as crianças tenham isso, mas é bem poderoso, né? Bem poderoso mesmo, porque as pessoas querem se sentir daquela forma. Uma exposição repetida a entretenimento sexista torna pessoas jovens fluentes em discriminação, de modo que o preconceito de gênero parece tão automático quanto respirar. Lembrando que a gente está falando do lado sombrio aqui, né? Então, às vezes a gente nem se toca, entendeu? Já se torna tão automático que a gente pensa que, não sei nem de onde foi que ele que é assim. Acho que porque já percebeu que é assim, já entende, mas não é. Tem as influências do mundo que a gente nem se toca, e o filme é uma das coisas. A exposição repetida pode ser boa, por exemplo, fazer gostar de brócolis. Adultos param de ouvir novos artistas precisamente com 33 anos. Isso aqui foi só uma informação que eu coloquei a mais que eu achei interessante. Mas se a pessoa repetir várias vezes para a criança, colocar brócolis, 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 vai ter um dia que ela vai querer, de repente, comer brócolis. É mais possível. Preconceito inconsciente. Cinema é o portador da doença, o filme é o vetor e a criança é a vítima. Tá? Justamente, principalmente dessa aqui do sexismo, né? Os contadores de histórias estão presos em uma armadilha que eles mesmos criaram. Os públicos esperam e preferem personagens femininos vulneráveis. Ele fala aqui que estão na armadilha que eles mesmos criaram e que agora meio que está no ciclo vicioso, né? Eles precisam fazer isso porque é o que eles querem ver, né? É mais fácil para uma pessoa jovem prender uma norma social do que para um adulto de meia idade mudar de ideia. O preconceito é história, bem assim mesmo, que as pessoas aprendem sobre como o mundo funciona e as novas gerações sempre podem aprender novas maneiras de ver o mundo, né? Por isso que ele fala que das novas gerações do jovem aprender uma norma social é mais fácil, né? Pessoas intolerantes são criadas, elas não nascem assim. Pessoas que acreditam na política de esquerda ficam dentro de seus casulos em websites com tendências esquerdistas. Esse aqui é um exemplo que ele deu. Essa caça por fluência, né, por familiaridade, é natural, mas deixa as pessoas abertas, deixa as pessoas abertas a uma grande quantidade de perigosos preconceitos. O que ele está querendo dizer assim, que normalmente a gente, seja por exemplo, questão de ser esquerda ou não, mas normalmente a gente busca sempre familiaridade daquilo que a gente sabe, né? Então essa caça pela fluência e familiaridade é natural, mas deixa a gente aberto a uma grande quantidade de perigosos preconceitos, né? Diferente de quando a gente tenta sair da zona de conforto para entender o outro lado também, sem querer buscar essa fluência e essa familiaridade, a gente começa a se abrir a uma grande quantidade de o oposto de preconceito seria de aceitação, de cultura e etc, por exemplo. É muito fácil combinar familiaridade com verdade. O lado sombrio da fluência, quando pessoas criativas ficam familiarizadas demais com seus próprios projetos, isso prejudica sua capacidade de autoavaliação, que é justamente isso daqui, né, que eu falei agora há pouco. Quando elas ficam muito familiarizadas demais com seus próprios projetos, né, com seus próprios conhecimentos e ideias, isso prejudica a sua capacidade de autoavaliação, tá? Beleza? Vamos seguindo. Nascimento da moda. 3 fatores inextricáveis ficam no caminho, sempre moldando os gostos, que são opções, economia e marketing. Aí ele fala do prenome, né? Ciclo de hype, popularidade que o pessoal cria para moda, né? Fica com isso aqui na cabeça que vai fazer sentido. Quando iniciou a moda? Uma possibilidade é que o comércio e as viagens tenham exposto a Europa a mais estilos no século 13 e 14, o que deu aos nobres novas ideias para trajes. É regida por uma regra neofílica, com um quê de neofóbica, né? Tipo assim, neofílica, lembra, atraída pelo novo, e a neofóbica é que já não é atraída pelo novo. O novo é bom e o velho é ruim, mas muito antigo é bom novamente. Na moda isso é demais, né? A gente percebe isso demais. E aí ele fala de lei de Laver, critério teórico para o quão na moda as atitudes são moldadas pela passagem do tempo. Aí ele fala aqui sobre como é que é esse critério aqui. Indecente, 10 anos adiante do seu tempo.
Desavergonhado, 5 anos adiante de seu tempo. Outré, atrevido, né? 1 ano adiante de seu tempo. Inteligente, modo atual. Demodé, 1 ano depois de seu tempo. Hediondo, 10 anos depois de seu tempo. Ridículo, 20 anos depois de seu tempo. Divertida, 30 anos depois de seu tempo. Estranhamente charmoso, 50 anos depois de seu tempo. Charmoso, 60 anos depois de seu tempo. Romântico, 100 anos depois de seu tempo. Belo, 150 anos depois de seu tempo. Aí você vai vendo, né? O novo é bom e o velho é ruim, mas muito antigo é bom novamente. Aí você vai vendo que o ridículo vai passando para divertido, charmoso, romântico e volta pro belo. Tá vendo? A maior lição é que não existe algo como um bom gosto universal e imortal em relação a roupas, nomes, músicas ou talvez qualquer coisa. Existem apenas gostos atuais, gostos passados e gostos levemente vanguardistas. A moda é tanto uma questão de gosto quanto de time. Aí ele fala: o gosto pela popularidade é uma ideia poderosa na cultura. Aí ele fala sobre o espectro de pessoas, né? As pessoas que seguem a onda e os hipsters. A familiaridade está subjacente à popularidade, embora as pessoas tenham gostos variáveis em relação a produtos familiares. Gostos de outras pessoas com frequência se tornam seu gosto. Né? Isso aqui é demais. E olha, esse negócio aqui é aquela história que eu já falei em vários livros, vários, que é justamente a gente a média das pessoas que a gente mais convive. Então, gosto de outras pessoas com frequência se tornam seus gostos. Influência social, né? Prêmio elevam as expectativas, na maior parte das vezes não são atendidas. Prova social. Quanto maior o número de pessoas que acham que qualquer ideia é correta, mais a ideia será correta, tá? Isso aqui a gente sabe também. Tipo, os livros mais lidos, os best-sellers, né? Alguns editores... Oh, isso aqui é incrível. Alguns editores e autores inflam artificialmente as vendas dos livros de modo a fazer com que entrem na lista de mais vendidos, porque eles sabem que fazendo isso as pessoas vão seguir a influência social, né? E aí as pessoas normalmente leem o que as outras estão lendo, né? Por isso que tem os autores e editores que fazem isso. A manipulação pode funcionar, mas não se mantém no longo prazo, porque as pessoas vão perceber, né? Lógico que se manipular uma hora vai dar algum tipo de problema. A distribuição é uma estratégia para tornar um bom produto popular, mas não é uma forma confiável de fazer com que um produto ruim pareça bom, né? Óbvio que se o produto for ruim, as pessoas certamente em um momento vão perceber. Só tomar aqui uma água, peraí. Aí, por exemplo, outra questão é quando um vídeo está em alta no YouTube ou os filmes, séries, etc., mais relevantes da Netflix, né? Quando a gente vê o que está em alta, os mais lidos, os best-sellers mais relevantes, a gente tende a ver esse conteúdo. Aí ele fala aqui da laugh box, que é a risada como expressão de superioridade sobre uma pessoa, um personagem e uma história. As pessoas riem mais quando estão rindo junto com você. Tratava-se de uma moda. Eu não sei se vocês já viram programas que de comédia, por exemplo, e de repente começa um monte de pessoa a rir, que hoje em dia fica claro que são pessoas que é artificial, né? Eles botam lá um play para pessoas rirem, né? E essa é a laugh box, né? Laugh box, que é justamente assim, a risada, cadê? As pessoas riem mais quando estão rindo junto com você. Então aquilo ali era para estimular que as pessoas rissem, né? Ficou esquisita essa frase, mas você entendeu, né? A cultura a cultura não para de nos surpreender. Na verdade, a cultura não para de jeito nenhum. Qualquer coisa pode ser uma moda, tá? Inclusive a Laughbox era uma moda naquela época, né? Foi um estouro, as várias emissoras compravam e tudo mais, e aí eles usavam dessa forma para poder gerar mais audiência e engajamento. Aí sobre essa parte tem um capítulo dentro desse capítulo
que é interlúdio, uma breve história dos adolescentes, achei interessante colocar aqui, que é sempre as pessoas fizeram 13 anos e recentemente passou pela cabeça de alguém que era algo especial. O termo teenager remonta ao início do século XX. A ascensão do ensino obrigatório em 1920 e 1936 foi de 30% a 60%, então por isso que começou a ter esse negócio da adolescência. O boom econômico no pós-guerra, a invenção do carro, tudo isso levou a essa questão da adolescência, né? Os últimos 60 anos colocaram os adolescentes em uma categoria separada, mas são realmente tão diferentes assim? Ou os adolescentes são simplesmente como os adultos, mas com menos dinheiro, menos responsabilidades e sem hipotecas, né? Primeira parte. Então, só para falar aqui, né? Foi só uma questão dos adolescentes, porque só para levar de como é que as coisas acontecem e a gente vai tomando certas coisas como verdade, né? A adolescência teve esses acontecimentos para que começou a criar essa cabeça de algo especial da adolescência, né? Mas ele questiona, será que eles não são adultos sem dinheiro, sem responsabilidade, sem hipotecas? Aí ele fala, a primeira parte do livro a gente falou sobre familiaridade, a segunda parte a gente vai falar sobre mercado. Os adolescentes, por exemplo, não decidem do que eles gostam por si, e sim com base na percepção do que é e do que não é mainstream, do que é radical e do que é apropriado, o que sua comunidade está fazendo versus o que os outros grupinhos exclusivos consideram legal. Todos nós somos adolescentes. Os consumidores estão constantemente aprendendo, mudando e respondendo às decisões das pessoas que os cercam. Beleza? Então foi só um fechamento aqui sobre esse capítulo, falando sobre a adolescência, para poder dar essa visão pra gente, né? Que todo mundo está em constante aprendizado. E agora que a gente falou sobre popularidade e a mente, a gente vai entrar no popularidade e o mercado. Então vamos lá. Seguinte. Rock and roll e aleatoriedade. Os contágios sociais, como sons de grilos, modas do mundo fashion e hits da cultura pop poderiam ser regidos pelas regras de comportamento em massa? Será? Por que nós gostamos do que gostamos? Essa pergunta, na verdade, ele acha mais correto se a gente perguntasse como aquilo de que você gosta se torna aquilo de que eu gosto, entendeu? Porque uma coisa, como a gente já sabe que a gente tem influências sociais, é mais fácil, ao invés da gente perguntar por que gostamos do que gostamos, a gente entender por que aquilo que você gosta se torna aquilo que eu gosto, entendeu? Aí ele fala sobre o exemplo de Mona Lisa, que ela valia muito menos que discípulos de Emaús, de Tiziano, ou a família santa de Rafael. E ela valia muito menos que esses dois, há muitos anos atrás. E, num certo momento, ela recebeu a ajuda de um ladrão burro em 11 de agosto de 1911. Esse ladrão roubou a Mona Lisa, né? E aí os jornais proclamaram o significado histórico da pintura, falaram mil coisas, né? Deram aquela injetada de valorização na Mona Lisa. Aí ela ficou desaparecida durante vários anos, até que o ladrão burro tentou vendê-la em Florença e foi apreendido. E aí foi uma sensação internacional. E aí saiu o comentário, a Mona Lisa é a pintura mais famosa do mundo porque ela tem todas as qualidades da Mona Lisa. O pessoal começou a falar isso, né? Mona Lisa é a pintura mais famosa do mundo porque ela tem todas as qualidades de Mona Lisa. E não é exatamente assim. Ela valia menos do que os outros. Acontece que aconteceu essa ajuda aqui desse ladrão. E foi um boom e pronto, a Mona Lisa é o que é hoje, tá? Mas nem sempre foi assim. E aí ele fala sobre as cascatas de informações, né? Mapa de uma ideia que está pegando. Existia assim, eles começaram a poder ver um mapa de ideias que estão pegando, que são as cascatas globais. É o mapa de uma ideia que se disseminou amplamente e para longe, uma árvore gigantesca que brotou de uma semente minúscula, como se fosse um gigantesco terremoto. Algumas cascatas globais são matematicamente inevitáveis, mas não são impossíveis de prever muito adiante do seu tempo, tá? Todas as cascatas de informações, né? Lembra que a gente está falando sobre rock and roll e aleatoriedade, começando a entrar na parte de ser viral,
tá? Porque no Mona Lisa, aqui você entendeu que ela passou a ser viral, vamos dizer assim, por causa que virou uma sensação internacional de um acontecimento aqui pontual, né? E aí ele fala, todas começam do zero, né? Todas as cascatas de informações começam do zero. Aí ele fala sobre o mundo de Watts. Um universo modelo com milhares de pessoas chamadas de nós, né? De nós mesmo, de nó, né? Conectadas a outras pessoas. Cada pessoa ou nó tem duas variáveis, que é a vulnerabilidade e a densidade. Cada nó tem duas variáveis, a vulnerabilidade e a densidade. A vulnerabilidade é o quão provavelmente cada pessoa adotará um novo comportamento. E a densidade é quantas pessoas estão conectadas umas às outras, tá? Então, isso daqui dá essa questão quando a gente está começando a entrar nessa cascata de informações, né? Pra gente entrar no viral. Então, a gente tem esses nós de pessoas que tem a vulnerabilidade e a densidade. Como cada pessoa adotará um novo comportamento e quantas pessoas estão conectadas umas às outras. Watts disparou os gatilhos dessas redes de variáveis repetidamente milhões de vezes para observar tendências se espalharem ou não. Ele queria testar, né? E aí ele descobriu as zonas de caixinhos dourados de vulnerabilidade e densidade. Que é o seguinte, é inútil fazer propagandas para pessoas mais velhas que nunca mudam seus hábitos, porque elas têm baixa vulnerabilidade. É inútil fazer propagandas para um eremita siberiano, porque ele tem baixa densidade, né? Assim, de conexão. Assim como um consumidor hipervulnerável, né? Que pode adotar ou um novo comportamento, a pessoa é hipervulnerável, né? Tipo, posso mudar de comportamento a qualquer hora. A todas as influências não é mais confiável do que os outros dois. Então, nem de um lado nem de outro do espectro, né? Uma pessoa com baixa vulnerabilidade não é legal, uma pessoa com baixa densidade não é legal, mas também uma pessoa com hipervulnerabilidade também não é legal, porque ela não é confiável, ela pode adotar um novo comportamento a qualquer hora. A vida é uma gigantesca roleta russa que só gira uma vez para cada pessoa. As pessoas processam o mundo na forma de histórias, ações e reações, causas e resultados, mas tudo é uma questão de matemática, timing e sorte. Rock around the clock. Uma das leis do caos é a de que uma mudança microscópica na atual trajetória pode levar a resultados futuros insanamente diferentes. A borboleta brasileira sacode suas asas e um tufão se forma na costa da Indonésia. Não sei se você já viu até aquele filme Efeito Borboleta, né? Que toda ação tem uma reação. Né? Então, uma mudança microscópica na atual trajetória pode levar a resultados futuros insanamente diferentes. E ele fala sobre a distribuição da lei do poder, que é a vasta maioria das pessoas não ganha nada e umas poucas pessoas ganham milhões de dólares. Qual a melhor maneira de entender um mercado que é tanto cheio de fracassos quanto impulsionado por hits? Né? Porque, por exemplo, no mundo da música tem muitos hits, mas tem muitos fracassos. Então, qual é a melhor maneira de entender isso, né? Aí ele fala sobre ser dono dos canais de distribuição, né? Para poder, por causa dos hits. Normalmente, os hits são hits por conta de por conta da distribuição do poder, né? Que é uma das coisas, é ser donos dos canais de distribuição. Só que ser dono dos canais de distribuição é tão bom que é ilegal, entendeu? Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui, só para dar uma clareada aqui, quando você tem um hit, por exemplo, o que pode diferenciar que aquilo seja um hit ou seja um fracasso é justamente o poder. E uma forma de ter poder para conseguir distribuir esse hit é ser dono dos canais de distribuições, que é da rádio, enfim, de uma TV, enfim, os canais de distribuição. Só que isso passou a ser ilegal, entendeu? Você não podia lançar o hit, ser dono de uma rádio, sei lá, alguma coisa assim desse tipo.
Então é necessário um evangelho de perseverança em meio ao inevitável fracasso hoje em dia. Só beber aqui uma água. Então vamos lá. Nessa parte aqui a gente está falando sobre rock and roll e a aleatoriedade, falando sobre a cascata de informações, começando a definir por que as coisas passam a ser virais. A gente está entendendo que teve a situação da Mona Lisa, né? E que só o fato de entender a questão da Mona Lisa, a gente já vê que a coisa não se viraliza por si só. Tem um acontecimento que faz isso acontecer, que faz isso se distribuir. E existe uma zona de cachinhos dourados que faz com que essa distribuição passe a acontecer melhor, né? Então vamos lá, que a gente está entrando cada vez mais a fundo, tá? Aí fala sobre o mito viral, que ele dá um exemplo aqui dos 50 tons de cinza, que virou moda falar sobre ideias como se elas fossem doenças. Ele fala isso, né? Vírus. Hoje em dia a gente fala que tudo é viral, né? Tipo, como se fossem doenças. As empresas não precisam de sofisticadas estratégias de distribuição para que seus produtos fiquem grandes. Se fizerem algo que seja inerentemente infeccioso, elas podem ficar sentadas e esperar que a tendência se espalhe como vírus. Será? Aí ele falou sobre 50 tons de cinza, porque a história dos 50 tons de cinza fica parecendo que é viral, mas não foi, né? Por isso que ele fala do mito viral. Depois eu falo mais sobre isso. Virou moda falar que as ideias como se elas fossem doenças, vírus, né? Canções são infecciosas e os produtos são contagiosos. Aí ele fala, ideias realmente se tornam virais? Não se tornam virais. Difusão de transmissão. Muitas pessoas obtendo informações de uma única fonte. Por exemplo, só para explicar aqui, deixa eu só ver o que tem aqui a mais. Só completar aqui, ó, transmissores, né, difusão de transmissão. Transmissores é alguém influente que passa para milhões de pessoas ao mesmo tempo. O vírus passa de uma para outra. Então, quando a gente fala que uma coisa é viral, é como se a gente estivesse dizendo que eu vi uma coisa, que eu passei para você, que você passou para outra pessoa, que você passou para outra pessoa, que outra pessoa passou para outra pessoa, que não sei o que passou para outra pessoa. Isso seria o vírus, né? Porque ele vai contagiando outras pessoas. Mas não é assim que as coisas acontecem. Na verdade, elas acontecem com transmissores, que é alguém, né, que é influente e que passa para milhões de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo, é diferente eu passar uma informação para você. Eu passei para uma pessoa. Agora, pega uma Anitta, por exemplo, foi a pessoa que veio na minha cabeça, e ela fala. Ela já passou para milhões de pessoas ao mesmo tempo, tá? Isso é totalmente diferente. Ela é um transmissor, né? E eu sou um vírus. A popularidade da internet é impulsionada pelo tamanho da maior transmissão. Então, quanto maior a transmissão, maior a popularidade, e não um vírus. Não são sobre 1 milhão de momentos um a um. Está mais para a relação entre poucos momentos de um falando com 1 milhão. Não é 1 milhão de momentos no 1 a 1. E sim uma pessoa falando com 1 milhão. Aí ele fala, de uma fonte para muitos indivíduos ao mesmo tempo, e não como um vírus que sai se espalhando, como eu já expliquei. As pessoas superestimam o poder confiável do boca a boca. Mas não é. Um vídeo no YouTube do líder rebelde ugandense Joseph Kony. Esse aqui é um exemplo porque não foi boca a boca. Né? Quando fosse esse vídeo aqui, as pessoas ficaram dizendo, foi boca a boca, porque um passou pro outro, mas não foi. Quando você vai atrás, várias outras pessoas da música divulgaram esse vídeo e tudo mais, então isso se tornou viral, tá? Então tá mais para transmissor do que para vírus. Como a popularidade produz mais popularidade? Para entender por que alguns hits ficam tão grandes, não se pode apenas observar as características como familiaridade ou estratégias de marketing, como momentos de 1 para 1 milhão. As transmissões vêm primeiro, mas não são bastante. As transmissões, né, de passar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não é o bastante.
É inevitável que um punhado de produtos ficarão imensamente populares a cada ano pelo simples motivo de que, uma vez empurrados para dentro da consciência nacional, as pessoas simplesmente não conseguem parar de falar sobre eles, tá? Uma coisa, um transmissor vai, buf, passa uma informação, aí as outras ficam falando sobre aquilo. Mas primeiro teve esse empurrão, entendeu? Então, como se faz as pessoas falarem, né, sobre isso? Vai ser mais pra frente que a gente vai responder isso. O mero sinal de popularidade faz com que os maiores hits ficassem ainda maiores, curtidas, classificações e tudo mais. Então, quando tem um sinalzinho de popularidade, né, um pouquinho mais de curtida, de classificação e tudo, aquilo ali vira uma bola de neve. A gente sabe disso. Beleza? Sobre os 50 tons de cinza, algumas pessoas falam que foi viral, mas não foi, ele foi um transmissor. O que aconteceu? Essa pessoa que escreveu os 50 tons de cinza, ela começou acho que é no site fanfiction.net, onde as pessoas escrevem livros e tal. E uma hora ela compartilhou isso em outro lugar, e aí nesse outro lugar que ela foi, que chamaram ela, compartilharam lá o livro dela, só sei que as pessoas que já seguiram ela na fanfiction foram atrás e já deu aquele boom, porque ela passou para transmissores vários ao mesmo tempo. E aí começou a ter o sucesso, porque outra editora comprou, aí essa editora enorme pegou e divulgou para outra revista, aí foi para muita gente ao mesmo tempo. Então, é essa transmissão de 1 para 1 milhão, né? E não de um boca a boca, de 1 a 1, que se torna viral. Não é assim, entendeu? A gente tem um conceito que é, esse passou para aquele, que passou para aquele, que aquele passou para aquele, que aquele passou para aquele, mas não é. É uma transmissão. Ele fala do público do meu público. O público menor com conexões mais densas ganha do grupo maior e difuso. Esse aqui é interessante. Primeiros capítulos se concentrou na pergunta: por que os indivíduos gostam do que gostam? Mas esta pergunta é insuficiente, pois as pessoas não tomam decisões individualmente. Somos apenas criaturas de influências. Eu comprei isso porque é popular. E também criaturas autoexpressivas. Eu comprei isso por ser a minha cara. As pessoas compram e compartilham todos os tipos de coisas porque querem que as pessoas vejam que elas as têm. Aí ele fala sobre a diferença de compartilhar no mundo online versus o mundo físico. O compartilhar online não exclusivo e o mundo físico exclusivo, que ele fala, né? Eu nunca fui da opinião de que eu deveria escrever para o maior público quanto fosse possível. Eu quero escrever para as pessoas que tenham interesses estritos pelos quais são apaixonadas. Estou essencialmente escrevendo piadas internas que criam um magnetismo de entendimento. Então, ele está falando aqui para um público aqui menor, com conexões mais densas, que ganha ganha do grupo maior e difuso. Como ser interessante em 3 centímetros, que ele fala. É um escritor aqui de piadas e tal. O sucesso reside em estabelecer uma conexão significativa com o meu público, e algumas piadas são tão específicas que parecem particulares. Vou tomar uma água. Então parece que ele está falando assim uma piada interna, né? Vamos dizer assim. Que algumas pessoas só que entendem. Toda vez que você passa adiante uma informação em uma rede social, seja online ou offline, sua suprema popularidade depende do seu público decidir contar sobre ela a outras pessoas, que é o público deles, né? Essa notícia é certa para o meu público? As pessoas pensam, né? Mas essa notícia... Porque assim, só explicar. Eu abri aqui mais uma vez e abri, certo? O que acontece? Vou repetir aqui. Toda vez que você passa adiante uma informação em uma rede social, seja online ou offline, sua suprema popularidade depende do seu público decidir contar sobre ela a outras pessoas, que é o público deles. Então, na hora que você pergunta, essa notícia é certa para o meu público, aí você compartilha. Quem recebeu a notícia, eles também vão se questionar. Será que essa notícia é certa para o meu público? Se for, eles vão e compartilham. Quem recebeu vai se perguntar, será que essa notícia é certa para o meu público? Se for, ele compartilha, entendeu? Então é isso que vai seguindo. Todo mundo
vai se questionando se é legal compartilhar aquilo ou não. Para criar conteúdo popular, não basta conhecer seus amigos ou seus seguidores. Isso tem a ver com conhecer os amigos de seus amigos e os seguidores dos seus seguidores. Para que alguma coisa vire grande, ela tem que ser interessante para aqueles além de seu público imediato, né, que é o público do seu público. Só beber água. Isso é interessante porque se as pessoas, voltando aqui, né, se as pessoas compram porque é popular e são autoexpressivas, né, porque é a sua cara, quando você compartilha algo que interessa o público do nosso público, é mais interessante porque elas vão querer passar isso adiante, entendeu? O que conecta as pessoas? Homofilia e propinquidade. Homofilia é como as pessoas que o cercam, né? Que é a segregação racial, fanatismo. Diferença entre fanatismo e legal, ele fala aqui, né? Ambos se auto-organizam em torno da ideia de que o mundo não os entende e ambos desenvolvem costumes que pertencem exclusivamente a eles. Homofilia, né? Propinquidade, você gosta das pessoas que vê muitas vezes e se torna similar a elas, né? Ou enquanto a homofilia você é como as pessoas que o cercam, a propinquidade você gosta das pessoas que vê muitas vezes e se torna similar a elas. 2 loops de feedbacks básicos em torno dos círculos sociais. As pessoas buscam outros que sejam como elas e as pessoas mudam para se tornar mais como os grupos que os cercam. Isso aqui é a separação, isso aqui é socialização. Separação, as pessoas buscam os outros que sejam como elas, e a socialização, as pessoas mudam para se tornar mais como o grupo que os cerca. As redes sociais só funcionam quando são realmente grandes, né, que é o lei de Metcalfe, acho que é assim. O valor de uma rede é proporcional ao seu número de usuários ao quadrado. Então, imagina se o Instagram tivesse só 10 pessoas, né? Ela não ia funcionar, né? Ela tem que ser realmente grande, né? O valor de uma rede é proporcional a seu número de usuários ao quadrado, tá? O valor que ela gera, né? Como é que eu posso dizer? A admiração, essas coisas. É o número de usuários ao quadrado. Beleza? O que as pessoas querem? Parte 1. A economia da profecia. Os seres humanos são prostálticos, sentem-se encantados por pequenas previsões. Quando se trata de prever o futuro, a ignorância é um clube do qual todo mundo é membro. Um grande hit pode pagar por 1000 fracassos. Aí ele fala sobre Cassandra, uma história de uma mulher que previa futuro e tudo mais e tal, né? Porque ele está falando aqui sobre se sentir encantado por pequenas previsões. Prever o futuro é muito mais valioso quando todos acham que você está errado. Isso aqui é muito legal. Todo mundo acha que você está errado, você previu o futuro e você estava certo, aí é mais legal. Acesso às informações com as quais a maioria das pessoas não contam. É difícil fazer muito dinheiro com a profecia se todo o resto das pessoas tem exatamente a mesma previsão, né? Então, você tem que ser uma Cassandra, mas levando em conta essas questões aqui, né? Que é a economia da profecia. Hits têm efeitos multiplicadores. Não existe nenhuma fórmula completa e perfeita para a criação de um produto popular. A imitação não é um sinal de que as pessoas conhecem o segredo da popularidade. É um sinal de que não existe nenhum segredo e a única coisa que as pessoas conhecem é a última coisa que foi bem sucedida. Isso aqui é muito interessante, porque não é que imitação seja popular, né? Acontece que a única coisa que foi, a última coisa que foi bem sucedida e as pessoas vão imitando e vai continuando a vida. Conforme se desintegra o formato monolítico da TV a cabo, caberá a empresas mais jovens aprender pelo que os telespectadores estão dispostos a pagar, né? Isso aqui é o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, a TV a cabo está meio que se desintegrando mesmo e tipo, tem Netflix, HBO Go, Telecine,
tem Amazon, tem vários outros mini pacotes, mini serviços que agora você vai escolher pelo que pagar, né? E por isso que ele fala que o Hits tem efeitos multiplicadores. Antes a TV a cabo a gente tem que alugar, comprar um pacote, pagar não sei quantos por mês para assistir uns 15 canais no máximo. Hoje em dia você pode só selecionar o que você está disposto a pagar e a ver. O que as pessoas querem? Uma história de pixels e tinta. O Clube do Livro do Mês, nascido em 1926, prometia escolher a dedo apenas as melhores obras para seus membros seletos. Vou tomar aqui uma água. Pagar um preço com um grande desconto por unidade para obter mais coisas do que se consegue razoavelmente consumir. Isso era o que era prometido, né? Assim, tipo, as pessoas faziam parte do Clube do Livro para poder pagar um preço com grande desconto por unidades para obter mais coisas do que consegue razoavelmente consumir. Elas irem direto ao ponto, saber o que vão poder consumir. Inclusive, no dia 6 a 10 de janeiro, vocês vão ter informações sobre isso daqui. Não sobre isso daqui, sobre algo parecido. Vou deixar a antecipação assim no ar para você comparecer e entender melhor. Nós estamos entrando no século da combinação e centralização. Hoje o mundo entra no século XX, ou século da economia de tempo. Eu declaro que, por meio do meu sistema de jornalismo condensado, ou tabloide, centenas de horas de trabalho podem ser salvas a cada ano. É legal isso daqui, né? Século da economia de tempo. O que eu vou falar, de novo, da comunidade, o que eu vou propor lá para vocês e tudo mais, fique de olho porque é justamente o século da economia de tempo, tá? Faz muito sentido. O tabloide foi concebido não como um mero resumo de obscenidades, mas como também uma tecnologia para economizar tempo, né? O que os leitores querem? Aí ele fala sobre o método de Iowa, que é o seguinte. O pesquisador dentro dos lares, esse método aqui, enviava um pesquisador para dentro dos lares e aí eles ficavam folheando o jornal junto, marcando o que foi lido e o que não foi lido, né? Porque eles queriam descobrir o que os leitores querem, o que os leitores leem. Aí eles descobriram que os homens gostavam de imagens engraçadas e mulheres gostavam de fotos bonitas. Não exatamente da manchete que estava logo na cara do jornal. Né? Eles iam para coisas lá que eles gostavam, que eram imagens engraçadas e fotos bonitas. E aí eles fizeram uma análise estatística e uma pesquisa e entenderam o comportamento e sentimentos atuais, entenderam que pesquisas que preveem o futuro e as pessoas são boas em relatar seus sentimentos, porém são menos confiáveis no relato de seus hábitos, especialmente em se tratando de hábitos ruins, ou em projetarem seus futuros desejos e necessidades. As pessoas não querem, né, falar dos seus hábitos ruins, entendeu? Então, por isso que a análise estatística versus a pesquisa eram meio falha, porque as pessoas, né, não queriam passar algumas informações delas na real, né? E aí eles falam sobre ideias tendenciosas de desejabilidade social. As pessoas contam aos pesquisadores que são melhores do que realmente são porque elas querem que as pessoas gostem delas. Elas querem contar a si mesmas que são o tipo de pessoas de que as pessoas gostam. É muito engraçado isso aqui, né? As pessoas, por isso que uma pesquisa é meio, tem aquela margem de erro, vamos supor assim, né? Porque as pessoas querem que as pessoas gostem delas. Preferem falar sobre quem deseja ser e não como realmente são. Então, nas pesquisas, normalmente, elas falam que elas desejam ser e não como elas de fato são. Por isso que tem essa questão da análise estatística versus a pesquisa. Jornais versus TV. Nada capta tanta atenção nacional quanto o mistério com o qual as pessoas possam se relacionar e que ofereça a promessa de uma resolução adequada. Quem ganhou a eleição? Quem planejou o ataque? Para onde foi o avião? Isso a TV conseguia fazer e os jornais não tanto, tá? Por isso que foi crescendo a TV. A pergunta correta seria:
como as pessoas querem vivenciar as notícias, o entretenimento e a contação de histórias, seja a mídia em palavras, imagens ou sons, né? E aí ele fala, o que as pessoas querem ler e como entregar isso a elas. Aí ele falou, deu um exemplo do Facebook, por exemplo, que é uma vantagem, o Facebook é uma vantagem sobre o método de Iowa, porque o método de Iowa, como eu falei, o pesquisador ficava no lado da pessoa, ao lado dela, marcando o que foi lido e o que não foi, enquanto o Facebook vai tendo informações sem que as pessoas percebam que tem alguém vigiando, né? A gente sabe disso. Reatividade é a noção de que quando as pessoas estão cientes de que estão sendo observadas, elas mudam seu comportamento. No Facebook, é improvável que a maioria das pessoas esteja em um estado constante de automonitoração nervosa, por medo de que os cientistas de dados da rede social saibam que elas gostam de pandas vermelhos, por exemplo. Então é isso que eu falei. E as pessoas não são mais verdadeiras lá porque elas não sabem que estão sendo vigiadas, né? Não pensam muito na maioria das vezes. Podem observar os leitores sem que eles estejam alertados sobre isso. Então, o objetivo é criar um perfeito jornal personalizado para mais de 1 bilhão de pessoas. É o que o Facebook está fazendo. Então, ele está criando ali um imenso jornal personalizado. A maioria das pessoas não gravita em direção a notícias sérias. Elas estão preferindo olhar para coisas que são pessoais, engraçadas ou belas. Aí eles falam aqui sobre o Dozy Donuts, né? Que as pessoas gostam de consumir cada vez mais calorias vazias. As pessoas poderiam cansar e deixar suas contas, por isso começaram a perguntar: gostou disso? Isso aqui é o que o Facebook fez, né? Ao invés de ficar toda hora fazendo pesquisa e etc e tal, e ela começou a perguntar, né? Você gostou disso? A pessoa vai avaliando as coisas e ele vai formando ali o jornal personalizado. Também tem o clickbait, né? Isca de clique, que é os 12 donuts. A pessoa clica e vai para um conteúdo, mas o conteúdo não é exatamente aquilo que estava sendo dito. E tem a questão da realização vicária de uma meta, que é a mera consideração de que algo que seja bom para a gente satisfaz uma meta e nos concede licença para nos mimarmos. Isso aqui é interessante para você que está vendo esse vídeo antes de virar o ano. A gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? As pessoas dizem que querem notícias sérias em seus feeds, mas a maioria clica em fotos engraçadas, né? Então, basta, se tiver lá a notícia e ela não clicar, ela já se sente bem, né? Ela já se sente bem, já se concede a licença para se mimar. As pessoas dizem que querem comer vegetais, mas pedem sanduíches em restaurantes que servem saladas. As pessoas não estão mentindo. Elas realmente querem ser esse tipo de pessoa, mas a mera proximidade do bom comportamento satisfaz o seu interesse em se comportar bem. Então, só da fato dela estar no restaurante mais saudável, ela já se satisfaz, apesar de não pedir uma comida saudável. Só dela falar que quer alguma coisa séria, ela já se satisfaz, mas clica em coisas engraçadas, entendeu? Isso é a realização vicária de uma meta. O que as pessoas querem ler e como entregar isso a elas? As preferências. Elas têm preferências declaradas, reveladas e latentes. As declaradas é o que eu digo que eu quero, as reveladas é o que eu faço e as latentes é o que eu nem mesmo sei que eu quero. Né? Então a gente pode trabalhar nessas questões, né? O que eu digo que quero, o que eu faço, o que eu nem mesmo sei o que eu quero, são as latentes. E aí tudo isso são o que os leitores querem ter 3 dimensões, basicamente um resumão, vamos dizer assim, disso tudo. São os cliques, curtidas e compartilhamentos. 2 é aquilo que as pessoas pedem em pesquisas. E 3, o que os leitores, e só lembrando, né, o que os leitores querem. Os leitores querem os cliques, curtidas e compartilhamentos, aquilo que as pessoas pedem em pesquisas, aquilo que as pessoas não sabem que querem, mas se lhes forem dado, tornará suas vidas melhores, às vezes por meio de total surpresa, como foi o iPhone, que é uma preferência, isso aqui é uma preferência latente, né? O que eu nem mesmo sei o que eu quero, né? O Steve Jobs sabia. Por isso que tinha gente, quando foi o iPhone lançado, saiu aí, acho que um presidente aí de uma empresa, não lembro qual foi, acho que foi Microsoft, não sei, que falou que
ia ser um fracasso, que aquilo ali era muita coisa em um único aparelho, que etc e tal, mas na verdade eles estavam trabalhando na preferência latente, que nem mesmo eles, as pessoas, os consumidores, sabiam que queriam aquilo, né? E por último, os futuros dos hits, Império e Cidade-Estado. Estamos vivendo em meio a uma revolução industrial da atenção. Este livro é sobre essa revolução e ofereço várias lições para os leitores que procuram alguma coisa a mais da cultura do que uma diversão de uma tarde. Significado, emoção, uma verdade mais profunda sobre a vida e talvez até mesmo uma sensação de genialidade. Aí ele falam sobre o lado sombrio da música, a história, o lado positivo do não familiar, o paradoxo da balança, a genialidade demais. A gente falou sobre tudo isso. A gente falou, por exemplo, a repetição como uma partícula de Deus, falou sobre histórias, falou sobre neofilia, neofobia. Tudo isso foi o que foi falado no livro, né? Que a gente até passou por isso tudo. É bom a gente saber que a tecnologia muda mais rápido do que as pessoas. As necessidades básicas das pessoas são complexas, mais antigas, né? A gente até falou sobre isso. Se sentir únicas, pertencer a algo, querem familiaridade, querem ser pouco provocadas, querem ter suas expectativas atendidas, quebradas e atendidas de novo. E o futuro dos hits será um palco global, com muitos holofotes estreitos, muito engraçado isso, ou seja, como é que eu posso dizer, pequenos nichos, né, vamos dizer assim, então vários holofotes num palco imenso. O futuro dos hits será um auge tanto para amplitude quanto profundidade e merchandising total, né? Não somente porque empurra o conteúdo de uma empresa por todos os canais disponíveis, como também porque as empresas podem puxar insights destes mesmos canais. O conteúdo flui para fora e as informações fluem para dentro. Então, com frequência, a diferença entre sucesso e fracasso, ele concluiu, era a qualidade das pessoas que cercavam o artista. Mais uma vez, a média das pessoas que está em nossa volta. Ele fala sobre Justin Bieber e versus é ninguém. Então, ele dá até um exemplo lá sobre as duas pessoas iguais, da mesma idade, com o mesmo talento, Justin Bieber e essa outra pessoa. Só que a diferença é que o Justin Bieber conhecia o Usher, o outro lá que eu não me lembro e tal. Então isso fez com que o Justin Bieber aparecesse, enquanto o outro ninguém ficou sabendo. Então por isso que a gente tem que ter top 5 pessoas próximas para elevar isso, para poder dar mais oportunidade e a gente ter transmissores, né, ao invés de ser vírus. E ele ressalta, sua rede é seu poder, né? Então as pessoas que estão à sua volta é seu poder. Se for uma boa rede, você tem uma boa chance de poder. Se não é uma boa rede, você tem pouca chance. Tem que ficar isso em mente, tá? Lembra dos transmissores. Hits são pedacinhos de significado passados de uma rede para outra, forjados no aglomerado de criadores e entregue a milhões de pequenos cultos. Então, é para preencher o tempo, familiarizar o estranho, infectar com a emoção e criar significado. Basicamente, isso. E chegamos no fim do resumo do Hitmakers. Esse livro foi imenso. Se você tiver chegado até aqui, parabéns, você é um vencedor, viu? Porque foi longo. Bastante conteúdo aqui, muita coisa que você talvez tenha que parar e voltar. O que a Joara tá querendo dizer com isso, menino? Pois volte, pause, volte. Porque tudo isso que eu falei com você, eu falei no começo do vídeo, que demorou porque é um livro denso, tem muita informação, familiaridade, o efeito Maia, os transmissores, sobre ser um fracasso sucesso, sobre as pessoas próximas, sobre a rede ao poder, sobre tanta coisa que você pode rever esse vídeo e, na medida do possível que não entender, vai voltando, vai pensando, vai pesquisando para poder entender. Beleza? Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo resumo. E fique atento de 6 a 10 de janeiro para a Semana da Leitura Inteligente, que tem um link aqui abaixo na descrição. Beleza? Valeu! Tchau!